Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra atinja o nosso coração e provoque sempre em nós a nossa conversão. Irmãos, hoje o Evangelho nos diz assim: Naquele tempo, quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito descerá sobre ti, e o poder Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Israel, tua parenta, Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada de estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, temos aqui a clássica cena do anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora sobre o nascimento de Jesus. Vejamos aqui cenas interessantíssimas, partes interessantes deste evangelho. Mas no fundo ele tem uma mensagem muito bela, que é nos fazer entender e aceitar que Deus tem um plano para a nossa vida. E que esse plano supera as expectativas, supera as nossas, digamos assim, metas, nossos sonhos. Nossa Senhora nunca pensou que ia ser mãe de Jesus, óbvio. Mas vejam que cena interessante. O anjo entra e fala para Maria: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela fica perturbada com a saudação, por quê? Porque é uma saudação muito sublime. E ela não entende por que ela encontrou tanta graça diante de Deus. Por que aquele anjo disse aquilo com ela? Né? Então ela se perturba, mas ele explica: Maria, encontraste graça diante de Deus. Não tenhas medo. Maria encontrou graça diante de Deus. Essa deve ser a nossa meta. Claro, nunca seremos como Nossa Senhora, mas podemos também encontrar graça diante de Deus. Como? Fazendo a sua vontade. Maria era uma mulher temente a Deus, e os que são tementes a Deus encontram graça diante dele. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus ganha de Deus uma graça, um plano de salvação para a sua vida, como também Nossa Senhora encontrou para ser a missão nobríssima de ser mãe de Jesus. Bem, Maria é saudada, não tem medo, é explicada sobre o que vai acontecer. O que vai acontecer com ela? Ela vai ter um filho e lhe porá o nome de Jesus. Esse é o plano de Deus para a vida dela. Lembre-se de uma coisa: Deus tem um plano para mim e para você, um plano de santidade, do qual muitas vezes não sabemos, mas precisamos cumprir a vontade para entender esse plano. Maria então retruca, entre aspas, né? Mas como vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? Ou seja, Maria pensa no natural. Mas lembre-se, o plano de Deus é sobrenatural. Sobre quer dizer acima da nossa natureza. Deus é sobrenatural. E
tem um plano sobrenatural para você, para mim, para nós, como teve também para Nossa Senhora. Porque para Deus, nada é impossível. E o anjo fala de Isabel para testemunhar que Deus é o Deus do impossível. Deus pode, quer fazer o impossível na sua vida. Não como você pensa, como Maria pensou naquele momento. Eu não conheço homem nenhum. Não. Deus vai além do natural. Deus é sobrenatural. Deus está acima de todas as coisas. Deus quer fazer o impossível acontecer na sua vida se você quiser. E por fim, Deus nos chama a aceitar. Como Maria aceitou dizendo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aceite o plano de Deus. Que na sua vida aconteça a palavra de Deus. Que a Bíblia, que as promessas que estão na Bíblia aconteçam na sua vida, irmão. Na minha, na sua, na nossa vida. É isso que deve acontecer. Lembre-se, para Deus nada é impossível. Trilhe o seu caminho lembrando que para Deus nada é impossível. Aceite o plano de Deus para a sua vida, seja ele qual for, porque é Ele que vai fazer você se salvar, ser feliz de verdade e ter paz ainda aqui neste mundo. Que possamos aprender com Nossa Senhora, que aceitou ser mãe de Jesus, que aceitou o plano de Deus para a vida dela, um plano tão sublime, nós aceitarmos com humildade o plano de Deus, não pensando no natural, mas no sobrenatural de Deus, porque para Deus tudo é possível. Deus nos abençoe, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.